Continuar falando sobre esta oração dos filhos de Deus. Esse é o tema da nossa mensagem, a oração dos filhos de Deus, porque nesta oração modelo é somente os verdadeiros crentes que podem entender o que Jesus está ensinando aqui. Somente os verdadeiros crentes podem fazer esta oração. E aqui agora nós vamos ver a parte do verso 11, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Providencialmente, essa parte da oração modelo caiu na véspera de Natal. Não foi programada por mim. E vocês verão que ela tem muito a ver com esse momento que nos aguarda depois do culto. Quando nós olhamos para esse texto, no capítulo 6, verso 11, o pão nosso de cada dia, nós vemos aqui um aspecto de que a oração nossa deve ser pelo sustento que vem do Pai. Antes de falar sobre o que essa parte da oração modelo quer nos ensinar, nós temos hoje uma teologia sendo pregada na maioria das igrejas, que fala que a vida cristã, ou a piedade, ela é medida pela sua posse, pelas condições financeiras que você tem. Então, nesse sentido, o pobre não é abençoado, o crente pobre não é abençoado, mas o crente rico sim. E aí nós temos o ensino por trás desta teologia falsa, de que o crente deve orar não pelo pão de cada dia, mas pela mansão, pelo carro, pelo alto salário, pelas conquistas materiais, e não deve jamais se conformar em ter poucas coisas, deve decretar para Deus, deve colocar Deus na parede, e fazendo isso e sendo, entre aspas, abençoado nestas áreas, ele demonstra para a igreja que Deus o abençoa grandemente. Mas quando nós olhamos para essa oração modelo, nós não temos esse ensino. Mas essa visão de que um crente abençoado, um crente com posses materiais, sendo sinônimo de bênção, de prosperidade, de espiritualidade, não é algo do nosso tempo apenas. Se vocês lembrarem bem, quando o jovem rico se encontrou com o Senhor Jesus, era um judeu rico, ele tinha dúvidas quanto à vida eterna, e aí quando Jesus o confronta e revela que o coração daquele jovem rico estava na riqueza e ele vai embora, o Senhor Jesus diz aos discípulos que é impossível entrar um rico no reino dos céus. Era mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. É bom dizer que Jesus não está dizendo que um rico não entra no reino dos céus. Ele está dizendo que aquele que coloca o coração nas riquezas, aquele que idolatra as riquezas, aquele que entende que a riqueza é o sentido da sua vida, esse não pode jamais entrar no reino dos céus. Mas os judeus, ao ouvir isso, os discípulos, ao ouvirem Jesus dizer isso, eles ficaram surpresos e disseram assim: sendo assim, quem que pode ser salvo? Por que eles fizeram essa pergunta? Quem é que pode ser salvo? Porque aquele jovem era um judeu, e ele era um judeu religioso, que aparentemente guardava os mandamentos. No entanto, embora ele guardasse os mandamentos, ele não era um homem que servia a Deus verdadeiramente. E ele, além de ser um judeu que aparentemente guardava os mandamentos, ele também era rico. Então, na visão judaica daquele momento, alguém que era um judeu, que guardava os mandamentos e era rico, era prova de que Deus o abençoava. E Jesus mostra justamente o contrário. Aquele jovem não era abençoado. Aquele jovem era um idólatra da sua própria riqueza. E aí então o Senhor Jesus, agora nesta oração modelo, quando ele fala o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, para nós isso pode até parecer meio que estranho dizer tal coisa. Mas quando Jesus falou isso aqui no Sermão do Monte, os seus ouvintes eram judeus, na sua grande maioria. E eles trabalhavam na vida rural, eles eram pessoas do campo, na sua grande parte dos trabalhadores que estavam ali ouvindo Jesus. E um trabalhador nos dias do Senhor Jesus trabalhava para ganhar o dinheiro para sustentar a sua casa naquele dia.
Não sobrava praticamente nada do que eles ganhavam por dia para guardar, para poder comprar uma propriedade, para investir em alguma coisa. O que eles ganhavam era praticamente para poder comer naquele dia. Então, quando Jesus fala nesta oração, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, os seus ouvintes entenderam perfeitamente, porque eles trabalhavam para comer praticamente. E eles então deveriam orar a Deus para que os abençoassem no campo, para que Deus abençoasse as colheitas, para que Deus mandasse a chuva, para que Deus mandasse o sol, para que Deus impedisse as pragas que tomassem conta das plantações, porque caso isso acontecesse, eles não teriam sequer salário para comer naquele dia. Então, quando eles ouviram Jesus dizer tal coisa, eles compreenderam que o que Jesus estava mostrando é que eles dependiam completamente do Criador para comer todo o dia. Quando nós olhamos aí no texto, ele tem um verbo aí, o dá-nos hoje. Esse dar aí, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Esse dar, Senhor, dá-nos hoje, é um clamor de quem está orando. Então veja que o cidadão do reino dos céus é alguém que está clamando ao Pai que o sustente. Ele está reconhecendo que o sustento que vem à sua mesa vem do próprio Pai, do Criador dos céus e da terra. Então ele clama a Deus para que o pudesse sustentar diariamente. Observe que o texto, não só quem ora deve pedir para que o Pai dê a ele o sustento, o pão, cada dia. O pão de cada dia é o pão cotidiano, é o pão de hoje, não é o pão de amanhã, é o pão de hoje, é o pão que sustenta a minha casa hoje. Então, esse que ora está dizendo, Senhor, o sustento da minha casa hoje vem do Senhor. O sustento que vem para nós comermos hoje vem das tuas mãos. E eu estou clamando ao Senhor que venha esse sustento para a nossa casa.